queria saber, o que que você entende por impulso? Vamos supor, eu quero dar um impulso em alguma coisa, eu quero dar um empurrão, um impulso, ó, já deu até a dica, né? Empurrão. O que que seria o impulso? Dá um exemplo de impulso, sei lá. Ó, força que dá início ao movimento. Beleza, ou seja, impulso tem que ser, tem que aplicar uma força. Muito bem, Maria Regina, isso mesmo. Beatriz falou empurrar, né? Antes de eu falar, ela falou empurrar, muito bem. Então, impulso seria empurrar, seria aplicar uma força. Tá, agora vamos melhorar isso aí. Seria aplicar uma força, que mais além de força? Depende de quê? Qual outra grandeza física que depende o empurrão, o impulso? Depende mais de alguma coisa, será? Do tempo? Vocês acham que depende do tempo? Do tempo em que eu aplico a força? Por exemplo, a Maria Regina falou tempo, né? Vamos pensar sobre o tempo. Alguém está no skate, em cima do skate, e você vai empurrar essa pessoa. Se você aplicar toda a sua força que você tem, empurrar ela durante 1 segundo, vamos pensar em tempo. Então, você empurrando ela durante 1 segundo, ela vai sair com uma certa velocidade, certo? Agora, se você empurrar ela durante 3 segundos, ela vai sair com maior velocidade, não é? Ela, ou seja, você aplicou um empurrão maior nela, um impulso maior nela. Então é isso mesmo, minha gente. Muito bem. Ó, depende da força que você aplica e depende do tempo que você aplica essa força, certo? Agora, olha, o que a Sônia falou é interessante. Velocidade. Será que dependeria da massa e da velocidade da pessoa para você aplicar o empurrão? Parece que sim, para saber com que velocidade ela sairia, né? Com que velocidade ela sairia? Por exemplo, se uma pessoa tiver 50 quilogramas, ela com skate, pessoa magrinha aí, você empurra ela com toda a força que você tem durante 3 segundos, ela sai com tal velocidade, com, sei lá, importa, alguma velocidade. Agora, se a pessoa tiver 100 quilogramas, pessoa gordinha, com skate lá, 100 quilogramas, e você empurra ela com a mesma força que você aplicou na primeira pessoa, com o mesmo tempo de 3 segundos, empurrando a pessoa, ela vai ser com a mesma velocidade da pessoa magrinha? Não vai, né? Dá pra ver que não, né? Intuitivamente, não é isso? Porque a pessoa gordinha tem maior inércia, então vai sair com velocidade menor. Mas isso aí é uma consequência da massa que ela possui, tá bom? Mas o empurrão que a pessoa deu, tanto na pessoa magrelinha, foi o mesmo, você concorda? Porque ela jura de pé junto que, olha, eu apliquei a mesma força em vocês dois. Eu apliquei durante o mesmo tempo. Então eu dei o mesmo empurrão. Agora, não é culpa minha se você saiu mais devagar e ela saiu mais rápido. Porque a massa é diferente. Aí já é outra história. Aí já é outro contexto, outra coisa. Certo? Entendido isso? E você vai entender essa parte final do porquê que a pessoa sai com velocidade maior ou menor, dependendo da massa dela, assistindo a aula gravada. Não vou falar isso agora, não. Tá bom? Aí está relacionado à quantidade de movimento, está relacionado à velocidade e à massa da pessoa. Tá? Mas isso é depois. Pode falar mais, Regina? Então, o impulso seria força por tempo? Perfeito. Por tempo não, vezes tempo. Força vezes delta T. A gente vai escrever isso aqui agora para fazer essa questão aqui, ó, a primeira questão. Então, impulso nós definimos agora. Entendido, minha gente? Força vezes delta T. Porque quanto maior tempo você aplica essa força, maior vai ser o empurrão. Certo? Então, força vezes delta T. Então, vamos fazer uma questão aqui. Essa primeira questão do capítulo 10, que é essa questão aqui, ó, do casal de namorados dentro da canoa. Tá? Então, já vou colocar a fórmula que nós acabamos de falar, que impulso é igual a força aplicada multiplicado pelo intervalo de tempo em que essa força é aplicada. Muito simples isso. Essa fórmula é até intuitiva, né? A gente pensou aqui e deduziu ela. Vocês mesmos falaram para mim. Que depende da força, depende do tempo,
certo? E já que depende da força e do tempo, e se você tiver um gráfico de força e tempo, então a área abaixo desse gráfico vai ser o quê? Essa área, no caso desse triângulo, ó, não é o impulso? Então o impulso é igual à área. Vocês já viram isso várias vezes, né? Que quando você tem uma fórmula na física, que é a multiplicação de duas grandezas, por exemplo, o impulso é a multiplicação de força e tempo. E essas duas grandezas forem os eixos do, do plano cartesiano aqui, ó, né? A área abaixo da curva vai fornecer para a gente o resultado, no caso aqui da terceira grandeza, que é o impulso, tá? É igual ao trabalho. Trabalho é força vezes distância. Quando você tinha força no eixo Y e distância no eixo X, distância, que é tempo, né? Se fosse distância, essa área seria o trabalho, ok? Velocidade, né? Delta S por delta T. Então quer dizer que o delta S seria a velocidade multiplicado pelo delta T, ok? Então quer dizer que se aqui fosse velocidade no eixo Y e no eixo X fosse tempo, aqui ó, se aqui fosse velocidade e aqui fosse tempo, a área seria o ΔS, porque é justamente a multiplicação de duas grandezas. E é sempre assim. Quando você tem a multiplicação de duas grandezas e essas duas grandezas forem os eixos do plano cartesiano, então o resultado disso vai ser justamente a área, quando essa força não for constante. Porque se a força for constante, se ele aplicasse aqui uma força de 50 newtons o tempo todo, você colocaria 50 aqui da força, multiplicaria pelo tempo, que seria 10 segundos, e pronto. Só que aqui a força é variável, de 0 até 50, né? Que valor que você vai pôr aqui? Então não tem um valor fixo, então você tem que fazer a área desse triângulo todinho. Bom, vamos ler a questão na íntegra para a gente resolver, tá bom? Aí vocês fazem essa questão e eu corrijo em seguida. Ó, um casal de namorados dentro de uma canoa estava em um passeio romântico no Lago Paranoá, nosso Lago Paranoá. A pequena canoa podia mover-se impulsionada pela ação do vento sobre a vela ou por meio de um remo. Inicialmente, o jovem namorado, mostrando bastante disposição, decide recolher a vela e, utilizando o remo, impulsiona a canoa, que no início encontrava-se em repouso. Vamos destacar essa informação aqui, que pode ser útil para a gente. Encontrava-se em repouso. Após alguns minutos de entusiasmo, quando a canoa já se movia em trajetória retilínea, com velocidade de 2 metros por segundo, o rapaz decide erguer a vela. A massa total do conjunto vale 200 quilogramas. A intensidade da força aplicada a cada remada, hein, pelo apaixonado namorado varia conforme o gráfico abaixo. Conforme o gráfico abaixo. Então, esse gráfico está falando a cada remada, né? Então, ele começa a aplicar uma força 1, 2, 3, 4, 5 até 50, demorando 4 segundos. Depois, a força dele vai diminuindo até 10 segundos, e aí começa uma nova remada, certo? Então, cada remada tem esse gráfico aqui. Pergunta. Vamos destacar a pergunta aqui de verde. Determine o valor do impulso total exercido pelo namorado sobre a água em cada remada. Ok? Pronto, deixo com vocês então. Um minutinho vocês fazem aí e a gente corrige. O que tem que fazer, professor? Achar o impulso. Como é que acha impulso, professor? Acabei de falar aqui, ó. Ou pela fórmula ΔT, que não é o caso, porque a força não é constante. Então, pela área. Pronto, faz a área. Coloca a área do triângulo. Base as alturas sobre 2. Pronto, é isso. Você pode fazer desse pequenininho, somar com desse outro, ou do grandão logo. Terminando, coloca a resposta aí para ver no chat. Ó, Maria Regina já falou até a unidade. Muito bom, Maria Regina. Muito bem.
Maria Regina, você colou a unidade daqui ou você deduziu? Fala a verdade. Tem problema ter colado, não. Colou, né? E a Beatriz e a Sônia, colocou unidade também. Colou daqui porque falou que a unidade era essa ou deduziu? Porque quem leu aqui embaixo, beleza, foi esperto e já viu que a unidade era essa aqui, porque falou, né? Entendi. Ora tem que é fácil, ó, para deduzir as unidades quando você não sabe. Impulso, a fórmula é essa. Qual que é a unidade de força no sistema internacional? Newton. Qual que é a unidade de tempo no sistema internacional? Segundo. Pronto, multiplicou Newton pelo segundo. Não é à toa que aqui está no gráfico Newton, a força e o tempo em segundo. Então vai ser Newton vezes segundo. Está aqui, ó. O resultado, quando você encontrar um valor, você tem que escrever Newton segundo. NS. N maiúsculo, tá? Ó, N maiúsculo, Newton. N minúsculo é nano. Se você escrever assim, ó, NS, fica nanosegundo. Ou seja, 10 a menos 9 segundos. Que não faz sentido. Seria de tempo, né? Só um comentário. Então é isso aí, 250. A maioria já fez aí, vamos corrigir, né? 250. Então é só jogar na fórmula da área. Bom, vai ficar aqui impulso é igual a base vezes altura dividido por 2. É a área desse triângulo aqui, ó. Vamos destacar ele aqui, esse triângulo aqui. Certo? Então esse triângulo aqui, amarelinho, é, é, é isso aqui. A área é isso, base vezes altura sobre 2. Bom, a base é de 0 até 10, portanto a base é 10. E a altura é de 0 a 50, então a altura é 50. Isso dá 500 dividido por 2, vai dar 250. Aí, como eu disse, Newton vezes segundo. Ou apenas se lê assim, ó, Newton segundo. Não é Newton por segundo, tá? Se você falar Newton por segundo, tá errado, porque aqui não é divisão. Porque deu a velocidade para nada, Maria Regina. Para nada. Na questão aqui, ó, falou aqui que encontrava em repouso, estava com essa velocidade, só para. E deu a massa também, para quê? Para nada, não precisa desses dados, né? Só para confundir o aluno mesmo. Justamente, para confundir. Essa é a ideia, complicar, confundir. Não é? Em muitas questões, né? O aluno fica doidinho. Nossa, para que deu isso? Eu não vou usar isso, não. Bom, normalmente usa, mas nessa questão não usou, tá? Não usou. Beleza, gente? Por que ele deu essa outra unidade aqui, ó? Quilograma metro por segundo. Eu falei rapidinho na aula gravada lá, mas vou explicar para vocês agora bonitinho. É a mesma coisa que Newton segundo? É a mesma coisa. Porque Newton seria o quê? Ó, lembra de força resultante, que é massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton? Claro que lembra. Mas, ó, lá no nono ano, quando você estudou força pela primeira vez, você não sabia que era Newton, mas o professor te apresentou essa fórmula, aí ele te falou assim, gente, massa é o seguinte, massa é quilograma, massa. Aceleração é metro por segundo ao quadrado. Então, a unidade de força é o quê? Quilograma metro por segundo ao quadrado. Você aplica uma força de 10 quilograma metro por segundo ao quadrado, 20 quilograma metro por segundo ao quadrado. Só que em vez de ficar falando assim toda hora, quilograma metro por segundo ao quadrado, que é o correto, vamos homenagear Newton? Vamos. Então vamos chamar isso aqui tudo de Newton. Certo? Então Newton é a unidade de força, é a mesma coisa que quilograma metro por segundo ao quadrado. Então as duas maneiras estão corretas. Newton e quilograma metro por segundo ao quadrado. Beleza? Portanto, no lugar de Newton, aqui, eu vou escrever quilogramas metro por segundo ao quadrado. Ok? Ó, quilograma vale isso. Aliás, Newton vale isso. Então, a unidade de impulso
Vamos escrever aqui, ó. Impulso seria unidade de impulso. Tem que colocar aqui o colchetes, entre colchetes, que significa unidade. Então, a unidade de impulso seria Newton vezes segundo. Só que o Newton é quilogramas metro por segundo ao quadrado. Ok? Isso aqui tudo, ó, é o Newton. E aí, vezes segundo, que é a unidade de tempo. Então, seria força vezes tempo ali. Vamos destacar ali, ó, força. E aqui, eu destaquei foi o tempo. E agora eu vou destacar a força, que é esse. Então, Newton vezes segundo. Certo? Tá. Vamos simplificar isso aqui? Simplificando isso aqui vai ficar como? Eu posso cortar aqui, ó, um desses quadrados do segundo com esse segundo aqui. Aí vai ficar só um segundo aqui embaixo, ao invés de 2. Pronto. Então, nós teremos quilograma vezes metro por segundo. Então, isso aqui e isso aqui é a mesma coisa. São iguais. E são esses dois aqui, ó. Certo? É a mesma coisa. Aí você escolhe o que você coloca quando terminar. Normalmente coloca-se Newton segundo, tá? Newton segundo justamente para lembrar da fórmula. Força é Newton, tempo é segundo. Newton segundo. Tudo bem? Quando você assistir a aula gravada, na quinta, você vai ver que a quantidade de movimento vai ser quilograma metro por segundo. Porque é massa, que é quilograma, e metros por segundo é velocidade. Então seria massa vezes velocidade. Bom, mas você vai ver lá depois. Mas também poderia ser escrito Newton segundo, né? Newton segundo para a quantidade de movimento também. Poderia, não, sem problema. Entendido, gente? A número 1 tá aí por inteiro, ó, para você ver a número 1. Alguma dúvida? Bora fazer então? Questão 2 diz o seguinte: analisando o movimento descrito por uma bola de bilhar de 0,2 kg de massa, podemos afirmar que seu movimento obedece à função horária S igual a 5 mais 2t mais 3t quadrado. Para um pouquinho aí. Que função horária é essa, hein? Que função horária é essa? Questão 2, ó. Questão 3 é para a próxima aula, em diante. A 3 é 4 a 5, né? Mas a questão 2. Isso, questão do MRV, não é? Função horária do MRV. Essa aqui é aquela S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Não é isso? Aí você tem que ficar atento, minha gente, ó. O termo que está sozinho, o sozinho, é o S0. No caso, o S0 vale 5. Tá vendo? Quem está multiplicando T, só para lembrar, né, que vocês já viram isso. Quem está multiplicando T é o V0. Então, quem está multiplicando T, no caso 2, é o V0. Então, o V0 vale 2. Se perguntasse, quanto que é a velocidade inicial? 2. Tá? Agora, se perguntar, quanto que é a aceleração? Muita gente põe 3. E não é verdade. Quem acompanha o T quadrado, no caso 3, não é aceleração apenas. Na fórmula tem dividido por 2. Então, aceleração dividido por 2 que dá o resultado que está aqui, ó, que dá 3. Então, o que a gente deveria fazer? A sobre 2 igual a 3. Certo? A sobre 2 igual a 3. Então, nós teríamos que destacar pegar esse 3 aqui, igualar com A sobre 2, ó. Portanto, o A daria quanto? 6, não é? Então, A igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Ok? De forma prática, o que você faz sempre? Se você esqueceu disso. O número que acompanha o t quadrado é só multiplicar por 2, só dobrar. Aí daria aceleração. É o que a gente fez, passou 2 multiplicando. Por quê? Porque o 6 dividido por 2, aí que deu 3. Tá? Ele já foi dividido por 2, então ele era 6, aceleração.
Aí dividiu por 2 deu 3. Só que esse 3 aqui não é aceleração, não. É igual a sobre 2, que eu já falei. Ok? Pronto, é isso. Tá, vamos continuar. Dúvidas nisso? Fala aí. Para os espaços em metros e o tempo em segundos. Determine o impulso recebido pela bola. Essa é a pergunta. Quanto que é o impulso? Determine o impulso recebido pela bola, sabendo que o contato entre o taco e a bola de bilhar dura 15 vezes 10 a menos 1 segundos. Esse aqui é o tempo. A fórmula é essa aqui, ó. Impulso é força vezes ΔT. Ok? Força vezes ΔT. Só que a força não é justamente massa vezes aceleração? A força, no caso a força resultante, é massa vezes aceleração. Aí, vamos fazer isso aqui primeiro. Quanto que é a massa? A massa é 0,2, diz o texto. A aceleração a gente acabou de encontrar aqui, ó. 6. Isso aqui deu quanto? 1,2, não é? 1,2 newtons. Aí você vem e substitui aqui agora. No lugar de força, você coloca aqui. Então vai ficar como? Aí acaba a conta, né? Impulso igual a 1,2 multiplicado por 15 vezes 10 a menos 1. Isso vai dar quanto? 1,8 Newton segundo. Pode pôr o pontinho aqui. Certo? É isso. Finalizamos a questãozinha e finalizamos a aula. Alguma dúvida? Bem na hora, hein? Falta 1 minuto. De boa, né não? Até agora tá de boa, professor. Mas vai complicar? Vai. Pior que vai. Esse capítulo tem algumas coisas que são meio complicadas. Mas assim, não vai complicar muito para você se você assistir às aulas certinho, como eu falo para assistir, tentar fazer as questões, escalonando, passo após passo, tá? Que aí você não deixa acumular nada e vai entendendo picadinho por picadinho. Igual hoje aqui eu falei só de impulso. Só dessa fórmula, basicamente, força vezes ΔT. Não quis falar de mais nada para não confundir. Mas aí na gravado de quinta-feira você vai assistir, você vai ver que eu falei muito mais coisa lá. Aí você vai ter condições de fazer a 3, por exemplo, ó. Olha a questão 3. Aí você vai conseguir fazer a questão 3 para a gente, na sexta-feira, na segunda aula ao vivo, na atividade dirigida, resolver ela. Certo? É isso. Então, acabamos por hoje. Boa semana para vocês. Até sexta-feira. Acabou, pessoal! Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou, pessoal!